Minha semana de prova vai de quarta-feira até terça-feira. Na quarta eu tenho pediatria, na quinta clínica médica, a gente pula para segunda, que eu tenho cirúrgica e paliativo, e na terça dermatologia e neuro. E eu vou contar tudo para vocês de como eu vou tentar arrasar nessas provas, ao invés dessas provas arrasarem comigo. Quem já me acompanha aqui sabe que eu disse já várias vezes que eu sou viciada em tabela, lista, tudo que eu possa me organizar. Eu amo listas, tabelas e tudo que eu possa dar checklist. E não seria diferente para as provas. Aqui a gente tem uma tabela de todas as matérias e conteúdos que eu tenho que estudar, dividido em E1, E2 e E3. E por muito tempo eu já fiz essa divisão assim, com, muitas revisões de pouco tempo e curto tempo, revisões espaçadas, né? Fiz de diversas formas e nunca se adequou tão bem quanto a que eu estou fazendo agora. Porque a gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente tem pouco tempo para estudar, tem muito conteúdo para estudar e tem que tentar estudar ao máximo e entender ao máximo para a prova. Não adianta também você estudar 100% das coisas e você não entender nada muito bem e fazer a prova. Compensa muito mais você estudar 80% das coisas, entender muito bem os 80% e fazer a prova. Nossa, estudei tudo, entendi bem, algumas coisinhas só e fui fazer a prova. Cara, você vai tirar mais ou menos a média e olhe lá. Agora, se você conseguir entender bem pelo menos metade das coisas, pode ter certeza que pelo menos metade da prova você vai acertar e o resto vai vir com a sorte. Eu digo isso porque às vezes você tem que entender que você não dá conta de tudo, entende? Então tem que ter essa consciência. Porém, a gente sempre tenta fazer tudo, óbvio. Mas agora eu vou explicar o E1, E2 e E3. O E1 nada mais é do que fazer material para aquela prova. Ou seja, eu faço um resumo muito bem feito, com base em diretriz, com a aula da professora, do professor. Enfim, um resumo muito bem feito de um conteúdo, de cada conteúdo, na verdade. Por exemplo, em reumatologia, eu tenho artrite reumatoide, espondiloartrite, lúpus, esclerose sistêmica, AINES e tenho a parte tutorial da matéria, que é uma parte mais prática, que também tem algumas outras doenças, só que é uma coisa mais tranquila, digamos assim. Para cada um desses conteúdos, eu faço um material e dá em torno de 20 páginas cada material desse. Beleza. Esse daí é o primeiro passo que dá bastante trabalho. Recomendo, inclusive, fazer bem antes da sua revisão e de estudo para a prova. Fazer durante a aula, enfim, durante o semestre, o bimestre ali, para não ficar muito em cima da hora, porque realmente dá trabalho isso. No E2 é leitura e questões. Você vai reler esse material que você fez, você vai anotar nele, destacar nele, fazer uma leitura ativa mesmo, uma leitura que você coloca um monte de seta, faz anotação, pesquisa em cima, uma leitura ativa. E você vai fazer questões, tanto questão objetiva quanto discursiva. Eu costumo pegar um conteúdo, faço um material, beleza, já tenho material, faço a leitura ativa. Depois da leitura ativa, eu faço 20 questões objetivas. Aí depois, estou fazendo agora dessa forma, eu faço um super resumão. Por exemplo, eu tenho 20 páginas esse meu material, eu vou fazer os principais tópicos em 2 páginas, mas assim, os principais tópicos mesmo. Assim, tal doença é isso, a clínica é essa, eu dou de tratamento isso. Outros detalhes, anticorpos específicos para aquela doença, eu já tenho que saber de acordo com o meu estudo que eu já tive, com a leitura que eu já fiz e com as questões objetivas que eu já respondi, beleza? Daí eu faço esse super resumo, que é baseado em coisas que eu já sei, só tenho ali coisas muito específicas mesmo. Pausa para eu mostrar o que seria o resumão na prática. Tenho até aqui, ó, hiperplasia adrenal congênita, resumão. Aqui eu tenho 2 páginas de um material que eu fiz em 20 páginas. Olha como realmente é o básico. Aqui eu tenho todas as patologias, ó. Deficiência de 21-hidroxilase. Aí aqui eu falo basicamente o que ela acumula, os subtipos dela, a clínica, o tratamento. Aí aqui a gente já muda para 11-beta-hidroxilase. Aí aqui eu já tenho as formas raras, olha só, as 3 aqui que foram passadas em aula. E aqui eu já dou um corte para conduta, basicamente. E assim, são 2 páginas bem assim, resumidas mesmo, dos conteúdos, tá vendo? E, gente, o material que eu fiz isso aqui eram 20 páginas, então assim, é muito resumo mesmo. Tudo que tem a mais, eu tenho que saber da minha cabeça. Isso aqui é só um resumão.
e eu faço 20 questões discursivas. E esse super resumo eu pego e deixo ele de ladinho para caso eu tenha muita necessidade de lembrar de alguma coisa assim. Ai, será o que é tal coisa mesmo? Eu leio tal palavra e eu lembro. Mas assim, eu tento não usar ele. Eu deixo ele mais para fazer uma revisão pré-prova mesmo. Mas, levando em consideração que é questão discursiva, né? Tá nessa fase de estudo que é para errar e aprender, aí eu dou uma olhada nesse super resumão. E a E3 é você voltar para questões. Daí varia. Por exemplo, eu tenho prova objetiva daquela matéria, eu farei questões só objetivas nessa parte final até a prova. Ah, é uma prova discursiva? Então tem que ser questão discursiva, sabe? Essa E3 já é aquela fase que você não tem mais que fazer material, ou você tem que fazer um resumão, ou você tem que fazer questão inicial. Já é a fase que você está revisando a matéria que você já entendeu, que você já estudou. Então essa E3 é realmente sim um dia antes, 2 dias antes, no dia, enfim, daquela prova. Detalhe, sim, acompanho essas aulas na faculdade, mas muitas aulas eu não entendo bem, vamos supor, não gosto do professor, beleza. Ou acho o conteúdo muito difícil, não tá dando certo só eu ler sobre aquela matéria e fazer questão. Eu quero muito uma aula. Eu vou e vejo uma aula no Medcoff. Então, por exemplo, de reumatologia. Eu não sou muito fã do método da minha professora de reumatologia. Eu não gosto muito das aulas dela. E normal isso, sabe? Tem gente que gosta e eu não gosto. Não me adequei ao método dela e tudo bem. O que eu faço? Todas as aulas eu li sobre, só que eu achei o conteúdo assim um pouco difícil, que tinha muitas informações, eu não sabia filtrar direito, fazer o fluxograma de ação, de conduta. Eu precisava de alguma coisa para me guiar. Eu fui e vi aula de todos os conteúdos de reumatologia. Então é uma coisa a se considerar. E daí eu faço essa parte de ver aulas no E1, que é a parte de fazer o material. Porque daí eu faço material baseado também na aula que eu vi. Por exemplo, do Medcoff, que é o lugar que eu vejo. Porém, eu tento não ver tantas aulas. Porque senão enrola muito, é muito devagar. E assim, tem muitas matérias, muitos conteúdos para estudar. Então assim, eu tento não ver tantas aulas. Só de coisa que eu acho realmente interessante, que vai agregar muito naquela minha trilha de aprendizado para a prova da faculdade. Lembrando que estou falando aqui de provas para a faculdade. Então, assim, esse meu estudo é focado em prova, semana de prova da faculdade. Estudo, vamos supor, para a ENAMED, residência, enfim, é totalmente diferente. Isso daqui é para uma semana de provas que eu preciso passar de semestre. Enfim, esse daqui foi um vídeo bem prático mesmo, só falando do meu método de estudo. E assim, claramente, se eu tenho mais dificuldade em uma área, eu tô vendo que eu não estou aprendendo, eu paro um pouco, depois eu volto para essa área, faço umas questão, se for necessário eu leio de novo, mas muitas vezes eu não faço essa leitura adicional porque a leitura ativa já é muito boa. Mas enfim, esse só foi um vídeo atualizado mesmo, contando bem objetivamente como que eu estudo para as provas da faculdade, porque desde que eu comecei a fazer dessa forma, minhas notas aumentaram muito e eu tive muito menos dificuldade, até mesmo para as provas discursivas, que eu tenho uma memória de peixe e não consigo lembrar direito dose, medicamento, fisiopatologia. Tudo isso, dessa forma, ficou mais fácil para mim. Espero que vocês tenham gostado. Estou com essa cara de acabada, que eu já estou estudando para as provas. Então, assim, até o próximo vídeo, né, gente? Acabados, mediciners, mas tirando notas boas, indo bem na faculdade, se Deus quiser, amém. Uma boa semana de prova para quem tiver em semana de prova e até a próxima.